muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós começamos mais esse painel em comemoração ao Mês da Mulher aqui na Associação dos Advogados, a ASP. Hoje com o painel da advocacia para o pequeno e grande produtor rural, o crédito como fomento da atividade agropecuária e inovações trazidas pela Lei do Agro. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a associação, a diretoria cultural, quem faço na pessoa da nossa diretora, a doutora Flávia Fornaciari Doria, e a toda a equipe, não só do cultural, mas também como marketing. Esse evento, integrando o Mês da Mulher, é realmente muito importante, porque traz luzes às discussões do agronegócio e a visão das mulheres que fazem uma diferença enorme no dia a dia do agro. Hoje nós temos aqui uma grande alegria de contar com a participação, a presença da doutora Juliana Torres Milani. A doutora Juliana é advogada, presidente da Comissão de Direito Agrário e de Agronegócio da OAB do Paraná, subseção de Londrina, e também teremos a participação da doutora Letícia de Souza Badawi, que é advogada, doutoranda em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina, mestre em Direito Processual pela UEL, MBA em Agronegócio pela Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, a nossa Exalc, e também possui mais de 20 anos de experiência no setor público e privado, atuando em consultorias e no contencioso de redução de disputas nas áreas de agronegócio e empresarial. Então, é com muita alegria que nós vamos ter esse painel de hoje, saudando a nossa grande audiência. Hoje estamos com mais de 500 inscritos aqui, o que muito me alegra, e para esse tema que é de fundamental importância para o agronegócio. Nós sabemos que a questão do crédito é sensível em todos os setores de atividades do nosso país, mas no agronegócio talvez assim tenha uma importância ainda maior, né? Isso daí nós temos desde de década de 70, que ela se transforma aí num outro patamar do agronegócio no país, e isso ainda mais agora, com essa questão da pandemia e agora também com os impactos da guerra na Ucrânia, isso tem se mostrado cada vez mais importante, e esses debates são fundamentais. Nós temos diversas leis novas que têm trazido instrumentos importantes para os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores, e também para toda a cadeia do agronegócio como um todo. Então, trazendo instrumentos importantes de fomento ao crédito para que a gente consiga viabilizar as lavouras e trazer, de fato, uma segurança alimentar, que é o que a gente tanto deseja, e a preocupação que tem sido recentemente colocada aí nos meios de comunicação. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui, em primeiro lugar, a palavra à doutora Letícia, aliás, é a doutora Juliana, eu acho que é a primeira, não, é a doutora Letícia mesmo, desculpe. Para começar aí os nossos debates, a nossa apresentação, a quem eu passo a palavra, e novamente agradeço muito a participação no nosso dia de hoje. Bom dia, doutora Letícia. Para mim é uma grande alegria participar desse evento na ASP, e uma alegria que une duas terras que me são tão caras, né? A associação é em São Paulo, onde eu fiz toda a minha formação, e estou dividindo o painel aqui com uma conterrânea aqui do norte do Paraná, Juliana, que faz um trabalho brilhante aqui na nossa Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio.
Eu agradeço a oportunidade da ASP nos proporcionar esse prazer de estar no mês da mulher falando de agronegócio, né, representando, de certa forma, as mulheres do agro brasileiro. A nossa proposta aqui é fazer uma apresentação, conversar com vocês sobre a advocacia para o produtor rural, né, que é uma advocacia bastante diversa, até porque nós temos pequenos, médios e grandes produtores rurais, cada um com a sua realidade. Então, mas antes de falar da advocacia especificamente do produtor rural, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para a gente ter um panorama mais abrangente, uma visão do que é o agronegócio, do que a gente está falando quando fala em agronegócio, e ao mesmo tempo perceber, né, o quanto o jurídico é importante para esse setor e o que justifica, né, um webinar como esse e a necessidade da nossa capacitação nessa área, cada dia mais com a sofisticação e o peso que o agro tem no Brasil. Então, eu peço licença aqui para localizar a tela. Bom, quando a gente fala de agronegócio, né, o conceito de agronegócio é um conceito que se instaura especialmente na década de 50, e a partir disso, né, embora a gente traga esse conceito lá da academia, da famosa definição dos professores da Universidade Business School de Harvard, ele é extremamente importante, né, e prático para nós entendermos que, quando se fala em agronegócio, a expressão foi traduzida de agrobusiness para agronegócio no Brasil, com muita influência do trabalho da Embrapa, do Grupo Pensa, depois na década de 90, da Universidade de São Paulo, e nos dá esse panorama de que o agro, né, que antes era visto de uma forma mais limitada, como dentro da porteira, ele é muito mais abrangente do que isso. Ele inclui o que vem antes da porteira, que são, por exemplo, né, o fornecimento de insumos, isso incluindo sementes, maquinários, fertilizantes, né, que é o tema da vez agora com o conflito, como mencionou o doutor Antônio. Então, existe toda uma atividade que é desenvolvida antes da produção começar. E isso é extremamente importante ter em conta quando a gente pensa aqui no nosso foco dessa advocacia para o produtor rural, do webinar de hoje, que é o crédito. Depois nós temos o agro raiz, né, o dentro da porteira, aquilo que acontece ali na produção. E aqui também, ainda que se fale, se limite para o dentro da porteira, a gente usa essa expressão para nos referirmos, né, a uma série de atividades também, que inclui a lavoura, inclui a pecuária, inclui a piscicultura, inclui cultivo de floresta, reflorestamento, enfim, uma série de atividades, vários ciclos produtivos diferentes, cada um também com as suas particularidades. Então, nós temos ciclo de soja, ciclo do leite, ciclo da cana, que são bastante diversos e lidam com práticas e contratos, né, no que interessa para o jurídico, diferentes, com riscos diferentes também. Sem falar também na questão ambiental, que o manejo é bastante importante, cada dia mais importante para a advocacia, para o produtor rural, também as matérias ambientais. E aí, nós temos o depois da porteira, né? É aquilo para que o agro existe, a finalidade dele, para chegar lá na mesa do consumidor, principalmente com alimento, mas também com energia, como o caso da produção de etanol, também com fibras, né, produção de roupa, então o algodão aí é um produto super importante para o Brasil também, para o mundo. Então, toda essa visão do agro mostra, né, dentro de uma economia globalizada, o quão importante a atuação de uma assistência jurídica cada vez mais especializada, porque os instrumentos contratuais e de outras, né, naturezas jurídicas também, eles, com a sofisticação do agro, que sofreu uma revolução tecnológica importantíssima. O Brasil produz o que produz hoje devido à tecnologia, e aqui, mais uma vez, faço referência à Embrapa, que teve um papel muito relevante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, para que a gente passasse de importador para exportador, para ser um dos players mais importantes do agronegócio mundial. Então, isso gerou uma sofisticação de instrumentos jurídicos, uma sofisticação de instrumentos na concessão de crédito, criação de novos títulos, e que, então, mostra, né, que dentro do agronegócio nós temos vários ramos de atuação para a advocacia. Nós vamos aqui tratar, nessa conversa de hoje,
da advocacia pensando, né, voltando os olhos para o produtor rural, tanto de pequeno como de grande porte, né? E isso significa dizer, né, que estamos lidando com uma atividade de risco, né? Bom, toda atividade tem risco, mas o agronegócio, ele reúne uma série de riscos, né, que geram a necessidade de um preparo, de um planejamento, e aí, no que nos interessa aqui, um planejamento financeiro, né, muito cuidadoso. Porque o planejamento financeiro no agro nada mais é do que um planejamento também de gestão de risco, na escolha das operações, das linhas que se vão adotar de financiamento, se vai se recorrer ao financiamento público ou privado, ou seguro rural. Então, são questões bastante importantes, porque, vejam, quando a gente fala de commodities agrícolas, por exemplo, né, que é um dos pontos principais aqui para a nossa exportação, para a nossa balança comercial, soja, por exemplo, a gente está falando de lidar com risco climático, com risco de pragas, com geopolítica, mais uma vez, né, o conflito aí russo-ucraniano mostra isso para a gente, e com a oscilação dos preços que o produtor não controla. A soja, por exemplo, que indica lá a Bolsa de Chicago, variação cambial, algodão, Nova York. Então, tudo isso está fora do controle do produtor, mas ainda assim ele tem que gerir esses riscos. Então, nós chegamos aí à importância do financiamento para tudo isso. Eu vou fazer aqui, antes de passar para a Juliana, só esse apanhado muito rápido aqui das formas que o produtor utiliza para se financiar. Primeiramente, os recursos próprios, existem os que têm essa possibilidade. O que é muito importante, fez toda a diferença, como o doutor Antônio colocou, para o nosso país, o financiamento público, o crédito rural, que a Juliana vai tratar disso com vocês, e que fez com que o Brasil pudesse se desenvolver. O Brasil é um dos poucos países que coloca dinheiro público mesmo no crédito rural. Não subsídios indiretos, mas dinheiro diretamente na produção. E aí, ganhando força com o caminhar, o desenvolvimento do nosso agronegócio, o financiamento privado, que voltaremos a ele depois da fala da Juliana. Juliana. Bom dia a todos. Eu também estou muito feliz e agradeço a oportunidade de estar falando na ASP. Eu sou também aluna da ASP, eu sou assim, assinante da ASP há muitos anos já, e de fato é uma alegria, e eu agradeço em nome do doutor Antônio, que aceitou o nosso projeto aqui desse webinar, e em nome dele eu agradeço também a doutora Letícia, que aceitou dividir esse painel comigo, e também dou cumprimento a todos que nos estão assistindo, e eu, de fato, estou surpresa com a audiência, não imaginava isso, mas, de fato, cada vez mais nós temos percebido, né, o quão importante é o agro e o quanto há um mercado bastante promissor para a advocacia nesse sentido. Eu gostaria de iniciar minha fala, já que a nossa intenção aqui é fazer um traço distintivo entre o que é a advocacia para o pequeno, para o médio e para o grande produtor rural. Então, dizendo que, segundo o censo agropecuário, informa-se que o Brasil tem 5 milhões de estabelecimentos rurais e que 84% desses mesmos estabelecimentos são compostos de pequenas propriedades rurais, que, por sua vez, são responsáveis por 80% da produção de alimentos que estão cotidianamente em nossas mesas. Segundo esse mesmo censo agropecuário, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, e absorve cerca de 40% da mão de obra economicamente ativa no país. Daí, a gente já pode verificar a importância da existência, né, do pequeno e do médio produtor rural no abastecimento alimentar. Também é importante de se ter em conta que não só o abastecimento alimentar é importante, promovido pelo pequeno e médio produtor rural, mas que políticas públicas que mantenham este homem no campo também são importantes para evitar o êxodo rural e, assim, a pressão,
né, da movimentação populacional para os centros urbanos, garante também o acesso ao emprego, a manutenção do abastecimento interno, a paz social e a própria soberania, por conta de que sem alimento não há que se falar, né, em paz social e na própria soberania do país. A gente precisa de ordem social para a manutenção dela. Dada essa importância da agricultura familiar, inclusive, a FAO, né, a Organização Nacional das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, exerce uma pressão para que governos, o brasileiro, mas não só, em toda a América Latina, para que ela disponha, de fato, de subsídios e de recursos para tais agricultores. E, obviamente, como já foi dito aqui, um instrumento de excelência para fomento de qualquer atividade econômica é a concessão de crédito. E o crédito rural no Brasil, ele foi institucionalizado para fomentar o setor agropecuário lá em 1964. Então, criou-se, em 31 de dezembro de 64, o Sistema Nacional do Crédito Rural, no mesmo ano em que foi criado o Sistema Financeiro Nacional. Então, veja que identidade de importância, tanto o Sistema Financeiro Nacional quanto o Sistema Nacional do Crédito Rural, dada a própria vocação agrária do país desde a nossa colonização. Claro, né, em um país de dimensão continental como o nosso, que tem a maior porção de terra fértil do planeta e a maior porção de água doce também do planeta. No ano seguinte, em 65, houve a edição da Lei 4.829, que ela é institucionalizadora do crédito rural, e em 66 ela vem a ser regulamentada pelo Decreto 58.380, de 10 de maio de 66, que aprovou essa toda a regulamentação da lei, e no ano seguinte, em 67, o Decreto-Lei 167 de 67, vem dispor sobre os títulos de crédito rural, e ela vai dando outras regulamentações, sobretudo em relação aos juros. E essas leis, todos esse cabedal de lei, leva à competência, né, estipula que a competência para políticas financeiras é do Conselho Monetário Nacional, e esse, por sua vez, edita o Manual do Crédito Rural, que é um instrumento que compila uma série de legislações e dá os parâmetros de tempos em tempos, né, até porque a atividade é dinâmica, então, de tempos em tempos, ela regula a limitação de juros, a regulamentação dos programas que são colocados à disposição para o acesso do crédito, como é o caso do PRONAF, do PRONAMP, os próprios incentivos do BNDES, todos eles estão mapeados e vinculados ao Manual do Crédito Rural. Ele é facilmente acessível no site do Bacen e ele é um instrumento sobre o qual não há possibilidade de advogar para o pequeno e médio produtor rural, que são os destinatários do crédito público, sem que se conheça essa normativa. Em 1988, a Constituição Federal, sensível à nossa vocação, ela estabelece no artigo 23 que é competência de todos os entes federados fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. E no artigo 187, ela dispõe de que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei e, posteriormente, em 91, houve, de fato, a regulamentação que estabelece a política agrícola nacional. Bom, dentro desse cabedal legislativo, nós temos uma principiologia em regência e nós temos uma legislação específica, ou seja, existe um regime, se pode dizer, que regula o crédito rural público, e ele é caracterizado, sobretudo, pelo forte fomento governamental e pelo forte controle estatal em relação à concessão desses valores. Então, os contratos que dão acesso, né, ao crédito rural público, eles são contratos que a gente diz que eles são dirigidos, ou seja, há um dirigismo contratual em função dessa forte presença do Estado, né, e que regulamenta, inclusive, taxas de juros legais e em que tem uma reduzida autonomia das partes. A vinculação do crédito é
também ditada pela lei. Então, esses valores colocados à disposição do produtor rural, eles têm que servir ao custeio, à comercialização e ao investimento do setor agrário, e havendo sanções na própria lei em caso de haver desvio do uso do crédito da finalidade para a qual ele é colocado no mercado. É muito importante, isso é um instrumento de grande proteção ao produtor, pequeno e médio produtor, sobretudo, de limitação legal de juros. Tanto há uma limitação legal de juros remuneratórios, ou seja, para o período da normalidade, como, né, que são tidos para a remuneração do capital emprestado, quanto há uma limitação de juros moratórios. Os juros da normalidade, ou seja, os remuneratórios, eles giram em torno de 2% a 8%, dependendo do escalonamento, se é pequeno, médio, produtor rural, dependendo do tamanho da propriedade, de características que também são ditadas pela lei para categorizar o pequeno e o médio produtor rural. Eles podem ser capitalizados, a própria lei diz isso, mas eles não podem ser capitalizados diariamente, isso existe uma proibição. A legislação em 67 permite que eles sejam semestralmente capitalizados, mas o STJ já definiu uma posição de que, havendo contratação expressa no contrato, eles podem ser capitalizados mensalmente. Mas essa limitação, ela tem que ser respeitada no contrato, quer em questão da porcentagem, quer na questão de como este cálculo é feito, e havendo abuso, isso é facilmente reconhecido pelo judiciário. Os juros moratório, e aí fica muito clara a política de incentivo ao setor, ela é ditada lá no Decreto-Lei 167 de 67, e ela está limitada a 1% ao ano, ou seja, não há juros mais baratos do que esse, e obviamente isso é sustentado por subsídio público, o que não é dado a nenhum outro setor da economia brasileira. E existe uma outra forte instituto legal que protege esse produtor rural, e a justificativa dessa proteção é justamente em virtude daquilo que a Letícia e o doutor Antônio já comentaram, em função do setor agrário, agroindustrial, ser uma empresa a céu aberto, ou seja, sujeita a todas as intempéries climáticas, a dificuldade de controle de preço, a dificuldade de alteração cambial que pressiona o preço dos insumos que são necessários para a lavoura, enfim. Então, quando há a frustração de safra, quer por questões climáticas, estiagem, cheias, enfim, a mortandade de rebanho, em todas essas questões às quais o agro está sujeito, ou quando há uma dificuldade de comercialização, ou por razões outras que impactem a capacidade de pagamento e adimplência desse crédito público, é dado pela lei a possibilidade de alongamento dessa dívida. Significa dizer que o produtor rural pode, através de um requerimento administrativo dirigido ao agente fomentador desse crédito, e o Banco do Brasil é o principal distribuidor do crédito rural no Brasil ainda hoje, não obstante outras entidades bancárias e cooperativas, enfim, também tenham possibilidade de distribuir o crédito público, ele recebe esse requerimento administrativo e deve ser municiado por documentos e por laudos que comprovem as razões pelas quais o produtor teve essa quebra de produção, e deve mapear também a capacidade de pagamento futura dele dentro de ciclos, respeitante, né, aos ciclos produtivos desse agricultor. Concedido esse alongamento, essa prorrogação do pagamento, os juros da normalidade é que continuam sendo cobrados e não há a caracterização da mora. Isso é um instrumento de extrema importância para o produtor rural, porque ele consegue rolar essa dívida ao custo idêntico dos juros da normalidade, sem a inclusão, né, sem a somatória de outros encargos financeiros para essa produção. É um respiro para que ele possa reorganizar a produção dele e depois fazer cumprir. Não é também a solução para todas as questões, porque, como todo mundo sabe, o alongamento é uma prorrogação, o que significa que
o produtor rural vai ter que produzir para fazer frente a esse financiamento que ele tem prorrogado e também pagar o custo de produção do ciclo produtivo seguinte, o que faz com que cada vez mais seja necessário, neste momento, um planejamento para o produtor, sobretudo para o médio e para o pequeno, de assessoria contábil, de assessoria financeira, de assessoria jurídica, com certeza, né, para que ele possa fazer frente a essa realidade. Nós não vemos isso ainda na cultura do pequeno e do médio produtor rural. Ele não procura o advogado nesse momento, ele procura o agente financiador. E isso faz com que, muitas vezes, esse produtor rural, ele perca o momento de pedir essa benesse legal, esse alongamento, porque há requisitos legais para isso, e um dos quais é o prévio pedido administrativo antes do vencimento da parcela, né, da parcela do crédito. E se você perde esse tempo, é muito mais difícil de ser reconhecido, por exemplo, esse direito no judiciário. É possível, existe algumas jurisprudências que dão essa possibilidade, mas cada vez mais raro e cada vez mais pacificada na jurisprudência, que, inexistindo esse pedido de administrativo prévio, não há que se falar em conceder o alongamento depois de vencido o mútuo público. Enfim, esses são os principais instrumentos que se pode citar para o crédito rural público, que é dinheiro público, é dinheiro subvencionado, que tem fontes de custeio também ditados pela lei, e que por isso se consegue levar ao mercado juros subsidiados a tão baixo custo. Mas esse, obviamente, não é o único cenário que nós temos no Brasil, né? Todos nós sabemos que há uma diferença imensa de realidades no Brasil, e que os estabelecimentos rurais são muito heterogêneos, né? E, ao mesmo tempo que nós temos 50% das áreas agricultáveis pertencentes a 1% da população, porque isso é um dado também estatístico do censo agropecuário, outros 50% está na mão desses produtores rurais, que são os mais necessitados do crédito público. E, de fato, este tem sido a postura do governo, de direcionar o crédito público, para pequenos e médios, e deixar que o crédito privado assuma um papel perante os grandes players, né, atores do agronegócio. Depois a doutora Letícia também vai falar um pouquinho mais. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar, retomando aqui o tema do nosso painel, é que essas realidades são absolutamente diferentes. Esses instrumentos dessa política agrária para o pequeno e médio produtor rural, através do crédito público, são muito específicas, têm uma regência própria, e elas não são aplicadas como regência para a legislação do crédito privado. E aí eu queria falar um pouquinho, assim, do porquê que esse crédito privado teve uma ascensão tão grande, né, no agro brasileiro. De fato, na década de 80, houve uma crise financeira bastante importante no Brasil, existia uma inflação avassaladora. Eu não sei se aqui o doutor Antônio e a doutora Letícia lembram disso, mas as famílias brasileiras costumavam estocar alimentos em virtude de que o preço era alterado diariamente. Então, fazia sentido estocar alimento para as famílias, sabe? Era uma coisa... era uma loucura, assim, o quanto a inflação era imensa, assim, era um absurdo. E existia também uma crise fiscal no país, o que representou um arroxo para a concessão do crédito público, em virtude, obviamente, do comprometimento do próprio orçamento do Tesouro Nacional e das fontes de custeio para o crédito público. E se abriu, então, um espaço para os agentes privados, e nesse momento também houve um grande fortalecimento do cooperativismo e da criação e da formação do que a gente convencionou chamar agora de tradings, né, que são as negociadoras de insumos, que recebem produtos e que fazem uma negociação privada. Nesse momento aí, final da década de 80, início da década de 90, houve a criação
de outros instrumentos para fomento dessa atividade pelo setor privado, que foi, por exemplo, a criação da CPR, que é a Cédula de Produto Rural, que é regida pela Lei 8929 de 94, e ela é representativa, como o próprio nome diz, de promessa de entrega de produto rural, quer com, quer sem garantia cedular. E ela foi um instrumento absolutamente usado, criado dentro do interno ali do Banco do Brasil, que é, como eu já disse, o principal distribuidor de crédito, que foi grande e importante ator na concepção desse título, e através dele se fomentou, então, a concessão de crédito privado no país. Em 91, houve um aumento da participação do BNDES no crédito rural, que antes tinha uma tradição muito mais de fomentar o financiamento para atividades industriais, e ele vem e começa a comparecer também no setor agro. Houve a edição da Lei 9138 de 95, que também possibilitou a renegociação de dívida daqueles produtores rurais que tinham sido detentores, né, que tinham acedido ao crédito rural, mas que estavam absolutamente endividados, porque com o cenário de inflação no Brasil naquele momento, existia o custo da produção, da produção agrícola não era reposto com o preço de venda final. Então, houve um endividamento massivo, assim, dos produtores rurais nesse momento, o que também fez com que o governo reagisse e estabelecesse em 96 um programa de securitização, que foi bastante importante, porque concedeu um reescalonamento do vencimento de operações e a taxas de juros que fossem compatíveis com a atividade agropecuária, tanto para fazer frente ao passivo, quanto para poder fomentar a atividade através do crédito privado, que então vinha ganhando espaço no mercado. Em 95 também teve a criação do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, dentro já dessa lógica de proteger o pequeno, através de um programa específico para ele, dentro de características e requisitos legais, e fomentar o crédito privado. E como a doutora Letícia já fez menção, não se pode deixar de mencionar o importantíssimo papel que a Embrapa teve nesses anos, a partir da década de 70, mas sobretudo 80, 90, ela veio introduzir uma revolução tecnológica para diversas culturas, com estudos e experiências em relação a sementes, em relação à tipagem de solo, em relação a políticas de proteção de solo, a controle de erosão. O que a Embrapa fez pelo país, ela é extremamente vinculada a essa realidade que nós vivemos hoje de plantio com uma tecnologia de ponta. O Brasil, de fato, é um grande player do agronegócio em função do que nós conseguimos de avanço tecnológico. Então, assim, não se pode deixar de considerar na história do Brasil o papel da Embrapa. E aí, com esse crescimento do setor e com todo esse caldo, né, histórico que a gente disse, houve em 2005 outra legislação, assim, pontualmente, né, um momento de criação de legislação, que teve também a introdução de novos títulos para serem comercializados no mercado, como a LCA, o CRA, que captam dinheiro privado, colocam à disposição do agricultor para o fomento da sua produção. Enfim, o agro brasileiro, a partir desse momento, vai ganhando uma feição muito menos dependente, então, do setor público e do crédito rural vinculado. E os últimos governos têm realmente, como eu já mencionei, criado métricas diferentes para fazer frente às diferentes situações que exigem, né, do agronegócio brasileiro. Obviamente que toda a legislação protetiva do pequeno e do médio produtor rural não pode ser aplicada, até porque não faz sentido, a intenção da lei não é essa para o crédito privado, porque o crédito privado não precisa de subvenção para colocar os juros no mercado. Os juros do mercado para o crédito privado precisa-se, né, e quer-se que eles sejam equalizados pelo próprio mercado. E aí foi que se pensando nessa possibilidade de fazer com que esses juros fossem fornecidos e houvesse concorrência
do setor privado com juro, no fornecimento de crédito com juros no mercado, pensou-se, então, em uma legislação nova, houve uma medida provisória convertida em lei, que é a lei agora chamada, né, a Lei do Agro 13.986 de 2020, que vai completar 2 anos agora em abril, no mês que vem, e ela passou a trazer uma discussão bastante importante, que é o financiamento privado está disponível, há crédito privado nacional e há crédito privado, sobretudo estrangeiro, para fomentar essa atividade. O Brasil precisa dessa fonte de custeio. O crédito público é responsável por 30% do fomento da atividade agropecuária brasileira, florestal, pesqueira, enfim, e 30% vem do setor privado, os outros 40% vem de recursos próprios. Mas isso pode ser amplamente trazido e fomentado, e pode levar à modernização, a investimento de infraestrutura, enfim, o Brasil precisa desse valor, e nós já somos dependentes do crédito privado grandemente. E isso veio trazer uma discussão que o fornecimento do crédito privado precisa de uma garantia robusta, né, e esbarrava na segurança jurídica. Por quê? Porque a hipoteca, que era o principal instrumento de garantia lá da década de 80, 90, ela se mostrou uma garantia insuficiente, uma garantia extremamente difícil de liquidação. A execução, como todos sabem, judicial, ela demora muito, muito tempo. Eu, no escritório, tenho execuções de 20 anos de crédito hipotecário, que depois também foram alcançadas, né, pela falência, ou seja, a garantia hipotecária mediante falência de empresas que precisavam de créditos, ela enfim, se esboroava, enfim. E aí fez-se necessário, né, criar mecanismos e ferramentas financeiras capazes de dar celeridade, modernidade e segurança jurídica para esse setor do mercado. E aí, com isso tudo, houve um estabelecimento de mecanismos garantidores do credor pela nova lei do agro, e que tem uma lógica diferenciada, que é, por exemplo, situações como não há possibilidade nenhuma de rescisão contratual, nem de prorrogação para o pagamento de dívidas contraídas, né, de empréstimos contraídos no setor privado, e situações como imprevistos, intempéries, dificuldade de financiamento, dificuldade de comercialização de produtos, aumento de preço dos insumos para o custeio da produção, nada disso pode ser imposto como uma forma de justificativa para esse inadimplemento no setor privado, o que parece muito razoável, porque esse credor traz dinheiro para essa cadeia produtiva, porque ele também visa lucro. E se esse tipo de justificativa ela se impõe em contratos dessa natureza, ela quebra toda a cadeia produtiva. Então, isso ela vulnera, quando ela vulnera a garantia do credor, ela passa também a representar um risco maior dessa atividade. O risco maior faz com que o aumento dos juros seja maior, em virtude de que o custo do dinheiro também é aumentado. Então, para resumir a minha fala aqui, eu quero retomar o tema do webinar, dizendo que há uma diferença, e para a nossa audiência aí, que é composta de jovens advogados que querem entrar, né, nesse setor, de fato é preciso entender que há regimes jurídicos diferentes. Quando você vai advogar para credores, para produtores rurais, pequenos e médios, detentores e que acederam o crédito rural público, e quando você vai atuar na cadeia de financiamento privado, que ela tem uma lógica absolutamente diferente, e tem que ter essa lógica diferente, não há nada errado com isso. Até porque a justiça é feita em dar a cada um, né, o que é exigido, mas guardadas as suas especificidades e as suas diferenças, né? Então, o crédito rural, para resumir, ele é um sistema regulado pela lei, regulado por uma legislação específica para o setor, dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Ele tem um controle estatal rígido e, portanto, é restringida a autonomia da vontade das partes.
os recursos são específicos, dirigidos e controlados, e a regulação de quanto esses juros e toda a remuneração desse setor é feita por uma legislação própria, regulamentar, que é o Manual do Crédito Rural. O financiamento privado, por sua vez, ele tem como principal agente fomentador as empresas todas do agro, ele tem uma parca regulamentação, né, tem um regramento que não é específico, ele usa a legislação civil comum, contratual, é ampla autonomia das partes e a destinação desses valores é livre, assim como as taxas de juros que vão ser regulamentadas pelo mercado. E aí, vocês vão me perguntar, né, quais são as garantias para este produtor rural nesse setor privado? Eu ouso dizer que é isso, esse produtor rural, ele tem que ser assessorado, e esse é o motivo pelo qual também a gente colocou esse tema nesse webinar, e nós temos que criar uma cultura, e isso parte, obviamente, do nosso trabalho de advogados, criar uma cultura que o advogado, ele não é uma pessoa que vai trazer problemas, ou esse senso comum de que advogado é para resolver problemas. Não, ele também deve exercer uma atividade preventiva para evitar problemas. E essa cultura que ainda não chegou no campo. Eu, na presidência da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da Subseção de Londrina no AB, nós sempre recebemos as pessoas nos nossos eventos lá, pessoas do setor, né, do setor agrário, então a sociedade rural brasileira está presente, a sociedade rural paranaense está presente nos nossos contratos, e eles sempre fazem essa menção, assim, de que advogado, quando chega na porteira, é um Deus nos acuda, está trazendo notícia de problema. E não, o agro brasileiro é um setor bastante importante, se não o mais da economia, né, responsável por 30% do PIB nacional, e não há mais espaço para que haja amadorismo nesses contratos para acesso de financiamentos, porque eles podem representar, sobretudo agora no crédito privado, a perda mesmo da propriedade, de uma forma muito mais ágil e célere do que era prevista anteriormente, inclusive prescindindo de acesso ao judiciário, né, prescindindo de instalação de processo judicial, porque ele pode ser resolvido extrajudicialmente. Então, ditas essas linhas gerais do que é a mens legis, né, a legislação em regência de cada um desses setores, eu passo a palavra para a doutora Letícia, que vai esmiuçar um pouquinho mais quais são enfim, essa legislação para o crédito privado, para que fique também mais claro para os senhores. Eu passo a palavra. Obrigada, Juliana. Bom, eu vou aproveitar aqui que a Juliana já fez uma introdução muito boa, assim, do sentido da razão de ser, da lógica do financiamento privado, e vou voltar um pouquinho no crédito rural, Juliana, porque talvez a gente tenha uma parte do público que ainda não conhece o assunto, que está querendo começar a estudar essa temática. Eu, quando comecei a advogar também há muito tempo, né, quando justamente peguei essa fase inicial da securitização que teve, então, ou seja, a minha advocacia no agro, ela começa justamente no crédito rural. Quando a gente fala em crédito rural, eu acho importante explicar para o público, Juliana, que, embora, claro, poderia ser um gênero, mas muitas vezes, prestem atenção nisso, quando a gente usa a expressão crédito rural, está se referindo ao financiamento público, justamente porque a lei usa essa terminologia, né? E o Manual do Crédito Rural, do Bacen, como a Juliana já mencionou, trata do financiamento público. Também, eu acho que um outro esclarecimento importante é de que instituições bancárias, instituições financeiras privadas concedem crédito rural também, né? Não é só o Banco do Brasil, existe a possibilidade. Então, falar em financiamento privado não significa que o empréstimo não foi tomado numa instituição privada. Pode ser que um banco privado ele atue no crédito rural. Isso acontece, né? Embora num percentual de market share menor do que o Banco do Brasil, mas atuam também. Então, o financiamento privado realmente é um outro sistema, né, que sai daqueles percentual de depósito à vista, que as instituições precisam destinar se quiserem atuar no crédito rural, da
subvenção do governo, como a Juliana já colocou. E no crédito rural ainda, a gente tem um plano que também é bastante importante ser conhecido, que é o Plano Safra. O Plano Safra, que ele é sempre, de um ano para o outro, ele segue um ano agrícola, né, que começa em 1º de julho, então o Plano Safra, por exemplo, que vai ser lançado logo mais, é o 22, 23. Ele faz essa alocação que a Juliana mencionou, que percentual vai para cada linha de financiamento. E como esse webinar é do mês da mulher, são várias linhas, e eu lembro que existe, inclusive, uma linha específica para a mulher no campo, né? Para a mulher produtora rural, na atividade rural, que também existe assim, um fomento para que o jovem e a mulher fiquem no campo, que é bastante importante para dar continuidade nessa produção e evitar esses problemas que já foram mencionados na exposição anterior. Então, dito isso, voltando um pouco então, para a lei do agro, do ponto de vista eu vou aqui também compartilhar com vocês a tela, e do ponto de vista do produtor rural, acho que o que chama bastante atenção na lei do agro são as novas garantias, como já foi mencionado. Então, o que eu gostaria de expor aqui, né, voltando um pouco à legislação, alguns chamam a lei 13.986 de lei do agro, alguns chamam de nova lei do agro. O nova aí é porque a lei de 91, essa primeira aí da apresentação, também pode ser considerada uma lei do agro, porque é a lei da política agrícola, e a política agrícola não inclui só crédito, mas inclui também o crédito rural. Também já foi mencionada pela Juliana a importância da lei de 94, que institui a cédula de produto rural. A cédula de produto rural é um título para o produtor rural, eu diria o mais importante, o que ele mais conhece, porque os novos títulos que vêm depois, principalmente com a Lei 11.076, e depois também com a própria Lei do Agro, ou a nova Lei do Agro, são títulos como ligados ao financiamento privado, são emitidos, por exemplo, por securitizadoras, como os certificados de recebíveis do agro. Então, eles são mais voltados para o mercado para captar investimento, né? Então, inclusive, mercado de capitais, e depois chegar em algum momento lá na porteira. Mas o produtor rural mesmo, o dia a dia dele, ele lida, em geral, com a CPR, né? Que é a cédula de produto rural, então ele se compromete a entregar o produto. É importante entender também, nessa linha das garantias, da agilidade das garantias, que a lei do agro ela vem no contexto de liberdade econômica, então existem outras leis, né? E os senhores conhecem a própria lei da liberdade econômica, a MP do ambiente de negócios, então tudo isso tem um contexto maior e não poderia ser diferente. E o que é importante, e funciona muito bem, é justamente essa ideia de que o grande produtor, então agora falando mais do grande produtor, é como se o Estado, o governo dissesse, ele já sabe e já pode se virar, né? Ele não precisa mais, então eu posso deixar o dinheiro para o pequeno e para outros projetos, dos quais, assim, nós temos carência no Brasil ainda, sobretudo em infraestrutura e logística de distribuição da nossa produção rural. Eu queria destacar aqui 2 garantias que foram instituídas aí pela Lei do Agro. Nós temos 2 anos de lei, 2 anos e meio, se a gente voltar lá para a MP, que é de outubro de 19. É pouco tempo, num cenário do agro é pouco tempo. Tem um colega aí, bastante atuante nessa área de crédito rural, né, Marcos Reis, que esteve aqui no nosso congresso também semana passada, ele costuma dizer que, pela experiência dele, uma lei como essas todas que regulam o crédito rural e o financiamento privado, levam 5 anos para pegar no Brasil. Então, a gente ainda não tem métrica, outros já mostraram isso, mas é importante saber que temos duas garantias que dão mais agilidade e que foram propostas para que o investidor, inclusive o investidor estrangeiro, traga mais dinheiro para o nosso agronegócio. E pensando, é claro, em quem está maduro para isso, que, em princípio, seria o grande produtor rural. Uma delas é o Fundo Garantidor Solidário, um fundo formado por produtores rurais. O mercado parece não ter se interessado por esse fundo até pouco tempo, eu diria até dia 15 agora, quando vem a MP 11.104, né, agora do dia 15 de março, mudando a constituição desse fundo.
O fundo seria formado aí por garantias oferecidas pelos produtores rurais, garantias primárias, né, com o depósito na instituição financeira, e garantias secundárias também. Só que na versão inicial da lei, ele tinha participação do credor, e isso foi pouquíssimo atraente, né? O credor participar de um fundo de garantia não fez muito sentido, então parece-me que essa mudança trazida pela MP visa justamente fazer esse ajuste, foi tirado o credor, tá? Então o fundo é formado só pelos devedores e pelos garantidores, e sem cotas mínimas. Então vamos ver, né, tem poucos dias essa MP, vamos ver se agora esse fundo começa a funcionar melhor. É uma garantia subsidiária, mas tem uma série de previsões que me parecem positivas também, como a empenhorabilidade do fundo. Outra dúvida, né, e aí é muito importante essa atuação do advogado, mais uma vez pensando na advocacia para o produtor rural, uma dúvida que eu tenho é o quanto o produtor rural vai aderir a essa ideia. Então, ela é um bom mecanismo de garantia para atrair investimento, mas, e aí eu acho que entra muito o papel do advogado, orientar. Isso precisa de uma assessoria jurídica, sem dúvida, né? Para um produtor entrar num fundo desse, para um grupo de produtores constituir um fundo desse, não dá para fazer isso sem uma advocacia, sem uma assessoria bem feita. Então, caberá muito ao advogado entender o funcionamento desse fundo e orientar o produtor rural. Vamos ver se o produtor rural se sente confiante para formar esse fundo, porque como fundo, se um deles não pagar a dívida, o fundo garante, então vai ser retirado esse dinheiro do fundo para pagar o credor, e depois o fundo, os demais credores, né, através do fundo, que tem que ter um gestor, vai buscar, né, a compensação, então vai atrás daquele devedor que não adimpliu, né, o financiamento que fez aí dentro do setor privado. É uma ideia bastante positiva e ágil, mas precisa de amadurecimento, inclusive de mentalidade, de cultura, né, e isso acho que nós temos um importante papel nisso. A outra garantia que foi prevista pela nova lei do agro é o patrimônio rural afetação. O que hoje o produtor rural pode fazer a partir da previsão legal do PRA, né, o patrimônio rural afetação? Ele tem a possibilidade de fazer uma divisão da sua propriedade, né, afetando partes dela, ou toda que seja, mas em frações. Ou seja, se comparado à hipoteca, por exemplo, né, embora o patrimônio não seja uma garantia, só uma afetação, mas se comparado às garantias reais que havia antes, né, a hipoteca de uma fazenda, muitas vezes, a fazenda vale muito mais do que a dívida, né, e aí o produtor tinha que dar a fazenda inteira em hipoteca. Com o patrimônio rural afetação, é como se ele pudesse dividir, fazer, e tem que se fazer, como se ele fosse desmembrar a propriedade, mas não vai desmembrar, vai afetar em frações. Isso tudo exige registro, né, no cartório de registro de imóveis, georreferenciamento, informações precisas sobre a área ou as áreas afetadas, e aí, uma vez afetadas, como se dividíssemos em talhões ali a propriedade, uma vez afetada, o produtor rural pode dar em garantia numa operação uma parte do seu imóvel rural. Isso é uma vantagem para o produtor, que não necessariamente precisa comprometer todo o seu imóvel numa operação. Vantagem para o credor. A lei prevê uma forma mais ágil e simplificada, se compararmos com a execução de outras garantias reais, inclusive fazendo referência à lei de alienação fiduciária. Então, é possível, né, embora isso ainda não esteja acontecendo pelos levantamentos que nós fizemos, né, pode ser que, claro, a gente não tem informação precisa do Brasil inteiro, mas conversando com colegas de outras regiões também, ainda não vimos uma transferência extrajudicial em cartório desse pedaço da fazenda, do imóvel que foi afetado para um credor. Mas isso é possível, inclusive seguindo, como eu disse, as regras dessa consolidação da propriedade do lado da lei da alienação fiduciária. Crítica que se tem, e aí não especificamente do ponto de vista do produtor, mas é uma crítica sistemática ao PRA, é que, em tese, ele permitiria a passagem de terra sem seguir as regras mais dirigistas,
permitiria que estrangeiros adquirissem, né, digamos, uma aquisição oblíqua aí de terra por estrangeiro e fora da regulamentação que a gente tem de aquisição de terras por estrangeiros. Então, há quem seja contrário a essa forma, né, de garantia, por essa razão, sabendo e pensando mais uma vez no grande produtor, que existem grandes investimentos estrangeiros, né, de olho no nosso país, e já que somos, né, realmente um player bastante importante no agronegócio internacional. Então, em síntese, o que eu queria destacar aqui da Lei do Agro eram essas duas garantias, porque eu penso, colegas, que temos que prestar atenção nela e caberá a nós, como eu disse, levar isso mais de perto para o produtor como opção para o grande produtor financiar-se junto à iniciativa privada. Né? Não teremos tempo aqui, então vou mencionar rapidamente, né, duas questões que eu acho bastante importantes, e talvez numa outra oportunidade a gente possa conversar sobre isso. Uma é que todo esse financiamento privado, né, vou pular aqui um pouco, ele também convida, e eu diria até que exige, no caso do investidor estrangeiro, que nós pensemos em soluções extrajudiciais de disputas, inclusive em arbitragem, para esses títulos do agronegócio. Nós não teremos tempo de discutir as questões específicas, né, arbitrais, do compromisso arbitral, mas eu deixo aqui essa colocação, porque o investidor estrangeiro, sobretudo, ou grandes investidores do mercado privado, não vão querer prestar dinheiro contando com, sobretudo, com o tempo que uma disputa leva para ser resolvida no judiciário. Então, nós temos que também estar preparados para inserir cláusulas arbitrais nesses títulos do agronegócio, quando a gente pensa, pelo menos quando se pensa em financiamento privado, em captação de recursos também do investidor estrangeiro. E um outro instrumento, né, que eu queria deixar aqui também só a colocação e fico à disposição para perguntas, esse é muito utilizado no nosso país pelo produtor rural, não tem relação com a lei do agro, mas é um financiamento privado, né, é a compra e venda antecipada de safra. Né? Então, isso o produtor rural no Brasil pratica muito, são chamados contratos a termo. Em síntese, ele se financia, sobretudo com as revendas, né, para adquirir insumos, já trava o preço do seu custo, se comprometendo adiante a entregar a safra para trading. Né? Então, muitos conciliam isso, inclusive, com uma operação que a gente chama de barter, que é essa troca. Então, eu pego a semente, ou pego o defensivo lá na revenda, já trava o preço de venda num contrato a termo, tá? Não é um contrato futuro, o contrato futuro é aquilo que acontece lá na Bolsa de Valores, um contrato a termo para entregar minha soja, ou meu milho, ou algodão para trading, fechando o preço hoje. E com isso, eu faço, como produtor, a gestão de risco também. Eu consigo calcular o custo que eu tenho nesse momento, sei que eu vou ter o lucro, porque eu já travei o preço, mas corro o risco do que aconteceu, né, na safra passada e em outros momentos, né, de grande oscilação, sobretudo na safra do ano passado, quando os produtores travaram o preço entre 70 e 80 reais a saca de soja, por exemplo, e ela chegou na época da colheita a 190 no Porto de Paranaguá. Isso gerou alguns questionamentos sobre se tem que ser cumprido ou não o contrato, teoria da imprevisão, enfim, essas questões que, infelizmente, não teremos tempo de tratar hoje, mas eu acho importante deixar aqui essa nota para os senhores e para as senhoras, porque o contrato antecipado de compra e venda de safra é um mecanismo muito utilizado de financiamento privado no nosso país. Por enquanto é isso, eu também fico à disposição aqui para as perguntas e volto para o encerramento da doutora Juliana. Obrigada, Juliana. Bom, muito obrigado, doutora Juliana, doutora Letícia, excelentes apresentações, realmente conseguiram traçar um panorama aí do crédito privado e do crédito público no agronegócio, desde o início, né? A doutora Juliana foi lá, em 1964 até agora, realmente é uma apresentação tanto da doutora Letícia como da doutora Juliana
bastante completa e que mostra uma boa parte da complexidade que nós temos no agronegócio, né? Isso que nem entraram em temas como recuperação judicial de produtor rural e tantas outras polêmicas que nós temos aí no ambiente do agronegócio. Mas temos aqui duas, uma pergunta aqui do Marcelo Santana. Ele está pedindo, doutora Juliana e doutora Letícia, indicação de material, livro, para ele aprofundar nos estudos aí, creio eu, do agronegócio. Aí eu passo a palavra aí para vocês. Bom, eu vou começar aqui respondendo, a doutora Letícia complete se lembrar de mais alguém. A gente tem essa doutrina, ela vem sendo objeto de bastante estudos atuais, mas eu diria assim, especificamente para o crédito rural, é muito importante ler a obra do Dr. Marcos Reis. Ele tem, enfim, está aqui no livro, em algum lugar. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Dr. Marcos Reis, ele tem um livro importante chamado Crédito Rural. O Dr. Lutero de Paiva Pereira tem muitos livros, e os livros dele são assim, ó, fininhos. Então, você pode ter vários, você consegue comprar pela internet. Ele também tem um site, chamado Direito Rural, onde ele tem cursos. O Dr. Marcos Reis também tem cursos, e o Instagram dele é muito bom, vale a pena seguir. Aqui, nossa amiga Rafaela Parra, ela é organizadora de vários livros, de alguns livros já, sobre o direito aplicado ao agronegócio. O doutor Zanetti tem sobre... O doutor Antônio Zanetti tem sobre contratos agrários, e os professores Renato Buranello e Eric Oioli, que são aí paulistas, têm livros sobre o certificado de recebíveis no agronegócio, que é um instrumento muito do crédito público. Posso indicar ainda muitos autores que estão sempre aqui no nosso congresso conosco, que é o Albenir Querubim, que é lá do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que escreve bastante sobre isso. Salvo engano também, tem uma pós lá no Rio Grande do Sul. Tem um pessoal, o Francisco Torma, que também é uma outra pessoa que está sempre nos nossos congressos, é uma pessoa que também escreve. Tem também como fonte de pesquisa o pessoal da UBAL, que é... Não fazendo autopromoção, mas já puxando o gancho. Tem o meu livro também. Mas... Aliás, o doutor Antônio, eu conheci ele assim, através... em pesquisa e tal, e veio o nome do Dr. Antônio. E eu vi uma série de entrevistas dele também no YouTube. Tem muita coisa boa, e o Dr. Antônio é um expoente do crédito rural, sobretudo dos títulos eletrônicos. Ele é o papa do título eletrônico, que é um instituto trazido pela nova lei do agro. Enfim, os nossos congressos também estão na internet. A gente tem discussões bastante interessantes lá, que podem ser revistas. E eu acho que essa troca de informação, né, doutor Antônio? Claro. Deixa eu só seguir aqui, doutora Juliana. Isso que eu ia falar, eu pedi licença para responder essa pergunta da Maria. Para a gente, porque a gente está com o tempo aqui um pouco curto. A Maria Ross fala: bom dia, o projeto de lei do novo Código Comercial traz muitas diretrizes sobre o agronegócio. Saberiam dizer quais as principais mudanças, atualizações? Obrigada.
Bom, só avisar antes de passar isso daqui, eu acho que é uma pergunta um tanto quanto ampla, nós não estamos com tanto tempo assim. Vou pedir uma síntese aí para a doutora Letícia, mas só para avisar vocês que tem algumas pessoas pedindo bibliografia por escrito, repetir a fonte e tal. O evento de hoje ele vai estar à disposição depois na nossa plataforma da Aspflix e, salvo engano, também no YouTube. Tá? Então, isso pode ser revisto e consultado posteriormente. Então, eu passo a palavra rapidamente aí para a doutora Letícia. Muito rapidamente, doutor Antônio, essa pergunta da Maria, eu diria, são 2 pontos principais. O Código Comercial, no que ele prevê lá no agronegócio, a meu ver, ele não vai superar todas as questões, porque ele trata o agronegócio como um ramo de direito comercial, e nós temos questões de agrário, questões relacionadas ao que a doutora Juliana falou hoje, que não serão superadas eventualmente, o novo Código Comercial, que ele trata de um outro tipo de negócio. Tá? Não o pequeno produtor não pode ficar, o médio, desassistido com a principiologia nova, a meu ver, do projeto de Código Comercial. Esse é um ponto. Por quê? Porque ele coloca que o bem jurídico tutelado é a cadeia do agronegócio e que a parasuficiência é o princípio. Eu acho que isso não será aplicado a toda a situação no país. Eu acho que o webinar de hoje mostra bem isso. Então, essa é uma mudança grande, Maria, o princípio da parasuficiência, né, em relação ao direito agrário tradicional, que trata o produtor como hipossuficiente, ou pelo menos em algumas situações. Segundo ponto, muito da nova lei do agro esvaziou o que está no projeto. Tá? Então, muito lá, o projeto também tratava de novos títulos, dessa agilização do financiamento privado, o que acabou já sendo trazido pela nova lei do agro. Sinteticamente, é isso. Excelente, excelente. Bom, como já mencionado, o agronegócio ele é muito amplo. Então, a gente pode ficar aqui semanas discutindo sobre o tema, porque a gente tem vários agronegócios. Por exemplo, nós temos a cadeia de grãos, milho, soja, enfim, tem o algodão, tem cana, tem a questão de leite, de hortifruti, de flores, gado. Então, cada tipo tem a sua peculiaridade e uma dinâmica diferente. Então, a gente teria aqui realmente diversos temas ainda para a gente abordar. Não faltarão oportunidades para que a gente volte a discutir, aprofundar sobre outros aspectos. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos e todas que estão nos assistindo aqui hoje, com a nossa grande audiência mesmo, que me deixa muito feliz, em comemoração a esse mês da mulher aqui na Associação dos Advogados de São Paulo. A ASP realmente reafirmando o seu compromisso com seus associados de ajudar o dia a dia da advocacia em todos os setores, mesmo os mais específicos como o agronegócio, e nós trazemos aqui palestras excelentes, ainda temos mais palestras ao longo desse mês, não terminamos ainda, e agradecer muitíssimo a participação da doutora Letícia Badawi, e da doutora Juliana Milani, aqui conosco. Muito obrigado, e nós voltaremos com os nossos próximos painéis. Fiquem atentos, consultem aí a programação do Mês da Mulher, que tem eventos sensacionais. Muito obrigado novamente, um bom dia a todos e a todas.